Como foi amplamente divulgado na mídia, Luiz Trabuco, presidente do Bradesco, foi uma das pessoas sondadas para exercer o cargo de ministro da Fazenda, mas declinou o convite. Segundo as últimas notícias, Joaquim Levy, ex-secretário do Tesouro Nacional e atual diretor superintendente do Bradesco, Asset Management, deverá assumir a pasta. Confesso que estou deveras surpreso com essas indicações, até porque, durante a campanha eleitoral, a presidenta Dilma acusou seus concorrentes de pretenderem governar com os banqueiros. Aliás, se existe um setor que não conhece crise nesse país, é justamente o setor financeiro. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como atualmente. E aqui me lembro de uma conversa que tive com João Pedro Stedley, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do MST, em que ele me contava de um almoço que ele teve com o diretor, presidente, fundador do Banco Itaú, e que o presidente do Banco Itaú comentava com ele de que os bancos, seu banco, depois da ascensão do presidente Lula, teve um crescimento exponencial e que ele confessava também o seu arrependimento de não ter apoiado com mais intensidade em 2002 a ascensão do presidente Lula à presidência da República. Mas, ao saber que dois dirigentes de um dos maiores bancos privados do país foram convidados para a pasta da Fazenda, não pude me impedir de estabelecer um paralelo com o fundador do Bradesco, Amador Aguiar, que o senador Suplicy conhece muito bem. Não é segredo para ninguém que esse indivíduo financiou a repressão durante a ditadura civil-militar que assolou o país entre os anos de 1960 a 1980, precisamente 1964 a 1985. Amador foi um dos inúmeros empresários que financiaram a famigerada Operação Bandeirantes, a OBAN. Durante mais de 10 anos, essa organização paramilitar operou à margem da lei, prendeu, torturou e assassinou opositores da ditadura, graças ao dinheiro doado pelas grandes empresas. A OBAN contou com recursos de importantes empresas brasileiras e multinacionais dos mais diversos setores de atividades. A Ultragaz, a Ford, a GM, a Camargo Correia, o Grupo Objetivo, o Grupo Folha, o Bradesco, Itaú, entre outros. O próprio general-presidente Ernesto Geisel afirmou que, abre aspas, houve muita colaboração entre o empresariado e os governos estaduais. A organização que funcionou em São Paulo, a UBAN, foi obra dos empresários paulistas, fecha aspas. Conforme consta no livro de Maria Celina de Araújo e Celso Castro, intitulado Ernesto Geisel. O almirante de esquadra Hernani Goulart Fortuna assegurou que, abre aspas, a Operação Bandeirantes, a mais violenta da repressão, era apoiada pela Fiesp, fecha aspas. Segundo o livro, Militares, Confissões, Histórias Secretas no Brasil, de Hélio Contreiras. O jornalista Bernardo Kucinski, cuja irmã Ana Rosa e seu marido integram a lista dos mortos e desaparecidos, salienta que, abre aspas, as Forças Armadas montaram grupos de captura e extermínio, reunindo matadores de aluguel, chefes de esquadrões da morte, banqueiros do jogo do bicho, contrabandistas e narcotraficantes, fecha aspas. Esses criminosos
muitos já condenados pela justiça, dirigidos e controlados por oficiais das Forças Armadas, a partir de uma estratégia traçada em nível de Estado-Maior, executavam operações de liquidação e desaparecimento de presos políticos, o que talvez explique o barbarismo das ações. Também chamou a atenção a participação ampla de empresários no financiamento dessa repressão. Empresas importantes como a Gasbras, a White Martins, a Itapemirim, o Grupo Folha, que emprestou suas peruas de entrega para o sequestro de ativistas políticos, e o Banco Sudameris, que era o banco da repressão, dinheiro dos empresários jorrava para custear as operações clandestinas e premiar os bandidos com bonificações generosas. Fecha aspas. A Comissão da Verdade, Alain Brandão, sob a perseguição dos trabalhadores e sindicalistas do Sindipetro de Alagoas e Sergipe, afirma que, abre aspas, o ato que celebrou a criação da OBAN, senadora Lídice da Mata, foi organizado com coquetéis e salgadinhos e a presença das principais autoridades políticas de São Paulo, o governador Roberto de Abreu Sodré, o prefeito Paulo Maluf, o comandante do 2º Exército, general José Canavarro Pereira, entre outros, e figuras proeminentes da elite paulista, Luiz Macedo Quintel, Antônio Delfineto, Gastão Vidigal, Paulo Sauei e Henning Alberto Boalesen. Fecha aspas. O setor empresarial não se limitou apenas a contribuir com dinheiro. Ajudar a construir uma rede operacional de casas alugadas nas cidades, fazendas, sítios, veículos, armas que serviu para prender, torturar, se viciar, estuprar e matar. Além disso, os agentes de Estado, os dedos duros, os infiltrados, os traidores e até mesmo voluntários integrantes dessa organização ilegal e criminosa eram remunerados através de gratificações, salários complementares, abonos e comissões. Os valores sempre foram secretos e eram depositados em contas bancárias com nomes frios. Por exemplo, a Casa da Morte, em Petrópolis, teve seu aluguel pago regularmente. A Casa da Morte, que nós passamos a conhecer, e teve uma única sobrevivente, Inês Romeu Etienne, e que reconheceu seus torturadores e seus algozes. O delegado Sérgio Fleury arregimentou dinheiro com seus patrocinadores para compor o sítio 31 de março em Parelheiros, São Paulo, local onde muitos militantes foram mortos. Evidentemente que nem Trabuco, nem Levi são responsáveis pelas ações de Amador Aguiar e pelos demais empresários que financiaram a repressão. Mas a indicação desses dois dirigentes do Bradesco se presta para colocar em evidência um dos aspectos mais sórdidos de regimes autoritários, como o que vivemos no Brasil durante 21 anos, e que, infelizmente, ainda não foram devidamente elucidados. Apesar das dificuldades que a democracia brasileira enfrenta desde o início, sejam políticas, sociais e econômicas, o Brasil muito ganhou com ela. A democracia só fez bem ao nosso país. Sem dúvida, houve melhora substancial para o conjunto da população, como a redução da pobreza graças à elevação do nível de renda e do consumo, melhora do sistema de saúde, que faz quase 1 bilhão de atendimentos anuais. Ou seja, cada brasileiro vai pelo menos 4 vezes ao ano procurar o SUS. É bem verdade que falta eficiência, mas é fácil imaginar o que seria do Brasil se esse sistema não existisse. Redução do analfabetismo, uma previdência social pública que paga mensalmente mais de 30 milhões de benefícios, uma força policial composta da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e de mais de 54 forças policiais estaduais, de polícias civis e militares, sem falar das guardas municipais. Forças armadas que garantem a segurança da nação, impedindo que ocorra em nossa região conflitos semelhantes aos que hoje assistimos na África, Ásia e até na Europa. Por essas razões, é importante que nossa democracia conheça a verdade sobre as ações de empresários
tais como o de Amador Aguiar durante o regime arbitrário. Somente em ditaduras é possível conceber e organizar uma organização criminosa como a OBAN, com recursos de empresário de todos os setores. Para que isso nunca mais aconteça, é preciso sempre lembrar esses acontecimentos escuros de nossa história, principalmente para alertar novas gerações. Portanto, senhor presidente, se a democracia fez enorme bem ao nosso país, melhorou a vida dos brasileiros, melhorou da porta para dentro, dos nossos muros para dentro. Agora, nós precisamos melhorar os espaços públicos que se deterioraram. A melhoria na vida privada de brasileiros e brasileiras não tem uma correspondência na vida pública. Ainda perdemos uma parte importante do nosso tempo nos engarrafamentos, nos transportes coletivos e também o medo de ocupar com liberdade as ruas e avenidas e praças do nosso país, com medo da violência urbana. Portanto, do espaço público se ocupa a política e nós nos ocupamos da política e temos que dar respostas. Dar resposta para situações como agora nós estamos vivendo, como, por exemplo, do escândalo da Petrobras, que pela primeira vez na história atingiu um setor intocável, aqueles que promoviam os grandes corruptores desse país que incentivavam e promoviam a corrupção. Portanto, chegou nos corruptores e vai chegar aos corruptos, naqueles que têm responsabilidade política e vai vir aqui para dentro dessa casa e a sociedade brasileira vai exigir de nós respostas e respostas rápidas, assim como vai exigir dos agentes políticos eleitos e recém-eleitos no último pleito de outubro. Vai exigir também agilidade do judiciário aos moldes que nós estamos assistindo, presenciando e testemunhando da Justiça do Paraná através do juiz André Moro, que está dando a condução que a sociedade brasileira sempre esperou do Judiciário. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.